O George Orwell, que é um comunista, é marxista, mesmo assim, ao ficar sabendo das coisas que estavam acontecendo lá na Rússia de Stalin, ele escreve a Revolução dos Bichos e o 1984. A Revolução dos Bichos é uma clara alegoria. O porco, gente, é Stalin, entendeu? O que eu acho isso maravilhoso, porque você vê comunista recomendando a Revolução dos Bichos, e você fica assim, meu bem, você é o porco da história, entendeu? Tipo, a Companhia das Letras, sabe? Apoiando um candidato comunista e postando, ai, leia George Orwell antes de votar. Sim, gente, leiam George Orwell antes de votar, porque será exatamente o George Orwell que vai te dar o estofo imaginário necessário para você perceber o que foi a Revolução Comunista de Stalin. Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos comentar aqui esse escritor aqui, um dos meus escritores, na verdade, um dos meus favoritos, chamado George Orwell. E a primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: o George Orwell, ele é um escritor aí que eu vi ele sendo muito deturpado, tanto pela esquerda como pela direita, nas suas reais intenções ao escrever o seu livro. Eu acredito que a raiz dessa deturpação é o fato de muitas pessoas não terem pesquisado a biografia do autor, não terem tentado entender o que é que está por trás do que foi realmente escrito ali nos seus maiores livros ali, nos seus livros mais famosos. Me refiro aqui especialmente à literatura e ficção, obviamente, né? Que são os livros 1984 e A Revolução dos Bichos. Esses dois livros, pessoal, tem até um vídeo muito interessante da Debs, né? Eu acho que eu vou colocar esse vídeo aí antes de chegar esse vídeo aqui, de fato, né? Eu vou colocar esse vídeo aqui na abertura do meu vídeo para vocês entenderem aí qual é a origem dessa distorção, né? O que a Debs comenta nesse trechinho do vídeo é o seguinte: muitos esquerdistas, né, inclusive citam aí o livro 1984, né, citavam o livro como uma forma de colocar o Orwell no seguinte sentido, de que ele aqui é um dos livros que nós podemos usar contra o autoritarismo de Bolsonaro, né, contra o fascismo e não sei o que mais, né. E não é que a direita também não faça algumas distorções quando tenta utilizar-se do George Orwell, né? Mas eu percebo que aqui no Brasil especificamente, o que chegou ao nosso conhecimento aqui, né, é que a esquerda ela utiliza George Orwell pelo fato de que, e ele se escora, né, no fato de que ele é um autor de esquerda. Só que o fato de George Orwell ser um autor de esquerda não significa que seus livros devem ser interpretados como uma crítica necessariamente à esquerda, né? E eu acredito que a origem dessa má compreensão, muitas vezes até mesmo da própria direita sobre os livros do George Orwell, a origem disso aí tem a ver com o fato das pessoas acharem que a crítica subjacente desses dois livros aí tem a ver com uma crítica ao autoritarismo no geral, né? E vocês vão me desculpar aí, mas os livros do George Orwell, eles não são uma crítica ao autoritarismo no sentido global, no sentido geral. A crítica que o George Orwell faz ao autoritarismo nesses dois livros, ela é uma crítica que é muito específica a um certo tipo de autoritarismo, e na verdade autoritarismo eu acho que não seria nem a palavra certa a se dizer aqui, né? Seria a palavra muito mais certa a se dizer a respeito disso seria na verdade o totalitarismo, né? Que é algo muito mais amplo, algo muito mais amplificado aqui do que o puro e simples autoritarismo. E ele fala a respeito do autoritarismo, do totalitarismo, na verdade, soviético, né? Então ele está fazendo uma crítica muito específica no livro dele. É uma crítica que você pode, de certa forma, tentar fazer uma analogia com o regime do nazismo. Você pode tentar fazer uma analogia com o regime
1964 aqui no Brasil, né? No entanto, é leviano você tentar fazer essa crítica no sentido de tentar dizer que esse era o real sentido da obra do autor. Não. Assim como você pega, por exemplo, o livro do Tolkien, nós temos aí, quando nós pegamos a obra do Tolkien, muitas pessoas acreditam que o livro tinha uma intenção de ser uma alegoria ao cristianismo. Só que o próprio Tolkien disse que não. O seu livro ele é um universo à parte desse universo que nós conhecemos, né? Ele não é como as Crônicas de Nárnia, que é explicitamente ali uma analogia com os símbolos cristãos, né? Embora que o próprio Tolkien ele fosse cristão, e o próprio Tolkien você vê aí muitas influências na sua obra ali, né? Na simbologia da sua obra a respeito do cristianismo, né? Das histórias ali da Bíblia, né? Mas também de outras histórias ali mitológicas, né? Então, o que é que acontece aqui no caso de George Orwell? E, inclusive, nós vimos aí canais no YouTube, né? Eu não sei, eu não lembro exatamente qual era o nome do canal, se era, era Nerd alguma coisa o nome do canal, né? Eu não lembro qual é o nome desse canal, né? Depois eu dou uma pesquisada aqui, eu posso até colocar aqui, né, na descrição do vídeo, né? Mas esse canal aí fez um vídeo, né, associando explicitamente, isso aí não foi de hoje, isso aí faz um certo tempo aí, né? Inclusive na época até o Newman do canal Newman LM, o Newman ele chegou a comentar esse vídeo aí, explicando que não, veja bem, que se você parar para analisar que o que eles fizeram aqui na pandemia, né, os autoritarismos aí dos governos, essa ditadura sanitária, né, essa proibição de questionar, etc., isso tem muito mais a ver com aquilo que o Orwell criticava do que o contrário, né? Ou seja, quem está sendo autoritário, na verdade, não está sendo o Bolsonaro, né? Só que até o próprio Newman, né, eu não sei se ele quis também aprofundar essa crítica em algum outro vídeo, mas até o próprio Newman ele ficou assim uma coisa, uma interpretação pela outra, né? Assim, essa interpretação pela outra, né? Essa aqui é minha interpretação, essa aqui é a sua interpretação. Só que não existe livre exame, livre interpretação, né? Isso aqui é igual à Bíblia, né? Não existe livre interpretação quando se trata dos livros 1984 e do livro A Revolução dos Bichos, porque o próprio autor confessadamente criticava os regimes soviéticos ali, e especificamente o stalinismo, na verdade, né? Porque o Orwell ele tem algumas influências trotskistas, né? Para você entender até mais aprofundadamente aqui, né, de forma mais aprofundada, os dois livros que o Orwell escreveu aí, eu recomendo muito a leitura do Arquipélago Gulag, primeiramente, né, do Alexander Solzhenitsyn, e um outro livro aqui que é uma biografia narrada em forma de ficção aí, né, uma biografia do assassino do Trotsky, né? A biografia do Ramon Mercader, é um livro chamado O Homem que Amava os Cachorros, do escritor cubano Leonardo Padura. Nesse livro você vê de uma forma até muito interessante, na verdade, assim, o processo que se deu até ele chegar ao assassinato do Trotsky, né? E como esse assassino ele se arrependeu ao fim das contas, né? Tudo que ele tinha feito, de como ele entendeu que tudo aquilo ali era na verdade uma ilusão, toda aquela militância que ele tinha entrado ali, na verdade era uma coisa inferior até mesmo ao cristianismo, que era uma religião que ele desprezara nos tempos de juventude aí, né? Então, não existe livre exame das obras de George Orwell no tocante a quem ele estava criticando. George Orwell ele estava criticando a esquerda política, né? Ah, mas ele era de esquerda. Gente, ele era de esquerda, sim. Ok? George Orwell de esquerda. Ah, então quer dizer que só porque o cara é de esquerda ele não pode criticar a esquerda? Ou só porque ele é de esquerda ele só pode fazer críticas à direita, né? Não existe como eu poderia dizer aqui? Não existe essa relação de causalidade entre uma coisa e outra, né? Não existe essa relação necessária, né? De uma coisa não decorre necessariamente a outra, né?
Não é porque o cara é de esquerda que ele tem que criticar apenas a direita. E mais, eu digo mais além do que isso, não é porque o cara ele é de esquerda que ele tem que fazer mais críticas, ele tem que distribuir mais críticas à direita do que à esquerda, né? Então, é óbvio que o que aconteceu com o George Orwell? Ele ficou conhecido aí como o patinho feio da esquerda na sua época, né? A esquerda odiava o George Orwell, né? Isso tem que ser dito de forma muito clara aqui. A esquerda na época odiava George Orwell, né? Eu vou citar aqui alguns parágrafos do livro A Vitória de Orwell, um livro escrito aí pelo Christopher Hitchens, ao que me consta, eu não lembro se ele é conservador, ok? Depois eu vou dar uma pesquisada na biografia do Christopher Hitchens em si, mas eu acredito que ele seja ou um esquerdista ou, assim, quando muito, ele não seria, na verdade, um cristão ou coisa do tipo, né? O Christopher Hitchens, ele tem, eu, não sei, eu salvo engano aí, né? Talvez possa estar confundindo os nomes aqui, mas o Christopher Hitchens, ele tem debates aí com o William Lane Craig, que é um teólogo cristão aí, tem debates aí no YouTube, debates acalorados, então acredito que ele não necessariamente seja aí um conservador, né? Mas o que é que o Christopher Hitchens diz desse livro aqui, né? Eu vou até citar para vocês não dizer aí que eu estou deturpando, que eu estou talvez falando o que não era para falar. E o que é que o Christopher Hitchens ele chega a dizer aqui sobre o Orwell? Ele fala aqui o seguinte, abre aspas, citação, né? Na esquerda política e cultural, o próprio nome de Orwell basta para provocar um frêmito de repulsa. Vejamos alguns exemplos. Dentro da Baleia deve ser lido como uma apologia do quietismo. Orwell é como o homem em carne viva de um lado e dormente do outro. Em sua esquerda ele é sensível, às vezes obsessivamente, a menor sinceridade, mas a desumanidade da direita raramente provoca nele um parágrafo de polêmica. Quem suporia, com base na indiscriminada rejeição de Orwell, que houve muitos comunistas, de Tom Wingram a Hal Fox, que partilharam suas críticas à ortodoxia. Então, o que é que ele fala aqui, né? Eu vou até destacar novamente aqui. Em sua esquerda, ele é sensível, às vezes obsessivamente, a menor sinceridade, mas a desumanidade da direita raramente provoca nele um parágrafo de polêmica. Então, o que isso quer dizer? Né? Ele está citando aqui uma das críticas de um dos esquerdistas que criticou o George Orwell, né? Da época aqui, né? E o que ele está querendo dizer aqui? Que o Orwell, a desumanidade da direita, né? O nazismo, os totalitarismos da direita, ele não criticou de forma tão virulenta quanto ele chegou a criticar o totalitarismo vindo da esquerda, né? Então, isso é uma coisa que deve ser levada em consideração. O Orwell ele não fez uma crítica ao totalitarismo no sentido geral, ok? Ele fez uma crítica muito específica. Essa crítica cabe muito mais ao totalitarismo de esquerda, né? O que é que ele comenta aqui mais? Outrora a direita e a esquerda na Grã-Bretanha discutiam sobre quem possuía Orwell. Naquele tempo, os dois lados o queriam, e como disse Raymond Williams, esse cabo de guerra não honrou sua memória. A ideia de que o escritor precisa poder dar-se o luxo de escrever, né? E aqui já é outro parágrafo. Enfim, mas o que é que nós podemos concluir disso aqui? É que a esquerda e a direita ficam fazendo cabo de guerra para ver quem possui mais George Orwell. Na verdade, isso acontece com vários outros autores aí, na verdade, né? Se você pega, por exemplo, o próprio Leonardo Padura que eu citei aqui, você pode pegar diversos exemplos aí de pessoas, de esquerdistas, que pegam um livro do Leonardo Padura. Quando você vai olhar a resenha do livro, é um esquerdista resenhando, e ele vai lá e deturpa totalmente o sentido do livro, dando a sua interpretação esquerdista da coisa, né? Eu tenho aqui na minha casa uma edição do 1984, que é da editora Antofágica. Essa editora Antofágica, primeiro que eu não gostei dela, né? Ela tem essa ideia de fazer arte junto com o livro e colocar figurinhas e tal, né? Mas é uma arte numa estética que eu não me agradou tanto assim, né? Talvez agrada a outras pessoas aí, mas primeiro que não me agradou já a estética que eles colocam, porque eu não sei se o preço do livro ele é reduzido, mas parece que não. Assim, minha sorte foi que eu peguei esse livro aqui, eu não comprei, ele foi na promoção, mas
acredito que o preço ele é um pouquinho mais salgado por conta dessas imagens que são adicionadas aí, né? Que um livro que poderia ter 300 páginas, tranquilamente na editora Antofástica tem 400 aí, né? Mas eu vou pegar aqui alguns textos aqui do Gregório du Vivier. Gregório du Vivier foi quem prefaciou o livro 1984. E, assim, eu tenho algo contra o esquerdista prefaciar um livro do Orwell? Tenho algo contra o esquerdista prefaciar um livro do Leonardo Padura? Não, gente. Mas o que me revolta não é qualquer esquerdista ir lá e prefaciar o livro, né? É especificamente essas pessoas que são pessoas aí que já têm uma reputação não ilibada, uma reputação péssima no seio da esquerda aí, ter essa ousadia, essa coragem de ir lá e tentar prefaciar o livro do Orwell, sendo que o Orwell era o tipo de pessoa que criticava justamente a pessoa que está prefaciando, né? Ou seja, isso é uma coisa que chega a ser até mesmo hilário, né? Então veja aqui uma crítica que de forma irresponsável o Gregório de Vivier ele faz, né, utilizando como base o livro do Orwell. Ele comenta aqui o seguinte: o Ministério da Verdade parece um tataravô do nosso Gabinete do Ódio e sua fábrica de fake news. A realidade não é exterior, diz O'Brien. A realidade existe na mente humana e em nenhum outro lugar. Seja lá o que for que o partido considera verdade, é a verdade. Muitos associaram a prática dos 2 minutos de ódio, o que chamamos hoje de cultura do cancelamento, naquilo que Tom Zé chama de tribunal do Facebook. A leitura deste livro como profecia pode, no entanto, dar a entender que Orwell errou mais que acertou. Não houve uma terceira guerra mundial, a maioria dos regimes totalitários ruiu, venceu. Até o presente momento, a democracia burguesa, mais precisamente aquilo que os filósofos Nancy Fraser e Mark Fisher chamam respectivamente de neoliberalismo progressista e de realismo capitalista. Bem, tirando aqui essa última parte, né, que ele faz esse diagnóstico totalmente equivocado aqui, eu vou me ater aqui a parte que ele faz essa associação aqui do chamado Gabinete do Ódio, né, da fábrica de fake news, e o Ministério da Verdade. Na verdade, a ideia do Ministério da Verdade, se você leu realmente de fato o 1984, ela se assemelha muito mais ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Pegamos como exemplo aí as últimas eleições em que nós tínhamos aí a ligação histórica entre o Lula e o Ortega, e o Tribunal Superior Eleitoral ele foi lá e proibiu de divulgar essa notícia, proibiu de divulgar qualquer notícia associando Lula a Ortega, né? O TSE também proibiu de divulgar a notícia qualquer notícia associando Lula ao aborto. Todo mundo sabe que Lula ele defendeu o aborto, né? Tem vídeo do Lula falando isso, né? Não é um vídeo antigo, é um vídeo recente. O Lula falando com todas as palavras, isso daí. A ligação histórica entre o Lula e o Ortega ela também não é uma fake news, né? E mesmo assim, que o TSE faz? Ele define o que é fake news, né? No caso, ele se utiliza do seu poder para exercer o papel de Ministério da Verdade e definir ou não o que é o fake news, né? Então, qual era o problema que o Orwell ele enxergava nessa questão aí? Primeiro que a crítica do Gregório do Vivier aqui, ela é totalmente alheia ao verdadeiro pensamento do George Orwell, porque o Orwell ele é um defensor ferrenho da liberdade de expressão, né? Ele era um defensor ferrenho a ponto de ser algo doentio, na verdade, né? A ponto de ser no sentido mesmo do que o monarca defendeu, que se poderiam, na verdade, aí, talvez aceitar a existência aí de partidos que defendessem ideias nazistas no Brasil, né? Porque o Orwell defendia a liberdade de expressão absoluta, né? Então, liberdade de expressão... aqui no Brasil nós temos aquele negócio, né? Liberdade de expressão para ofensa não é permitido, né? Só que, gente, o Orwell não tinha isso. Orwell, ele dizia que a liberdade de expressão era absoluta, né? Era liberdade de expressão para ofensa, liberdade de expressão para você, talvez espalhar notícias falsas ou coisas do tipo, né? Mas o que é que nós vimos no livro do Orwell? O que é que nós vimos no 1984? Era que o partido ele defendia uma verdade única, né?
E o que é que nós temos aqui na realidade brasileira, né? Nós temos diversos canais de notícias, diversos veículos aí de notícias, né? Veículos muitas vezes que não são aí tiozão do Zap compartilhando fake news, muitas vezes são veículos de notícias, grandes canais de notícias, grandes redes de notícias aí, que tem reputação ilibada aí, né? Mas que tem ali um posicionamento político, talvez mais à direita, talvez mais liberal, né? E tem uma forma diferente de enxergar ali a situação política do Brasil, né? Então nós temos aí diversas visões da realidade, né? Diversas perspectivas com as quais você poderia analisar os fatos aí, mas o que é que faz aí o Ministério da Verdade, TSE, ou muitas vezes esses pessoal aqui, que gosta de limitar e censurar a liberdade de expressão, eles querem definir que a verdade ela é única, né? E a verdade sendo única, aqui não é no sentido da verdade objetiva do cristianismo como dogma, né? Eles querem definir a verdade única como a verdade que o partido definiu como verdade, né? Uma verdade que foi ali investigada cientificamente como verdade, né? Então, para muito além disso, eu vou até citar aqui algumas outras partes aqui, você vai ficar muito mais claro aqui por que essas ideias acerca do George Orwell estão equivocadas. Eu vou citar aqui uma parte, né? Aqui no capítulo 3 aqui do livro do Hitchens, né? Ele fala aqui sobre o Orwell e a direita, né? Ele fala aqui o seguinte: é verdade, aparentemente, que Orwell foi um dos pioneiros do anticomunismo, que teve um forte sentimento patriótico e um poderosíssimo instinto para o que podemos chamar de certo e o errado, elementares. É verdade que desprezava o governo e a burocracia, e que era um resoluto individualista, e que desconfiava de intelectuais e acadêmicos e tinha fé na sabedoria popular. É verdade que apoiava uma ortodoxia um tanto tradicional nas questões de sexo e moral, que desprezava homossexuais e condenava o aborto. E é verdade que parece ser o defensor de posse de armas por civis, né? Então, o que você vê aqui, né? O Orwell, se fosse hoje em dia, ele seria tido aí como bolsonarista, né? Ele defendia posse de armas, ele tinha um certo... Ele não batia bem com os homossexuais, aí, né? Apesar de que no próprio livro aqui do Hitchens, ele vai expor algumas situações aqui em que o pessoal acusava o Orwell de ser um homossexual enrustido, né? E um outro fato aqui é que o Orwell, ele fez uma resenha aqui do livro O Caminho da Servidão, o livro do Friedrich August von Hayek. O Orwell fez a resenha, uma das melhores resenhas do livro do Hayek. E o que é que você está querendo dizer aqui, pessoal? Vamos pegar aqui a última parte aqui, vou citar aqui a última parte da crítica do Gregório do Vivier. O que é que o Gregório do Vivier fala aqui, né? Que na verdade aqui nós chegamos aqui ao neoliberalismo progressista e de realismo capitalista, né? Ele fala assim que, na verdade, o problema que nós chegamos aqui na atualidade é o neoliberalismo, né? O mal aqui do neoliberalismo. E, assim, dependente aqui das definições de neoliberalismo, se você aceita que o Hayek ele é neoliberal ou que ele é liberal, sem o seu neoliberal, né? Mas normalmente ele é associado aí ao neoliberalismo, né? E o que é que o Orwell fez? Ele escreveu uma das melhores resenhas do livro de um neoliberal, que é O Caminho da Servidão, né? O que é irônico, o Gregório do Vivier ele fazia essa crítica sem ter conhecimento do que realmente o George Orwell pensava pessoalmente a respeito desse assunto, né? E quem é que era o Hayek aqui? O Hayek ele era um economista político da escola austríaca. O Hitchens fala aqui o seguinte: ele estabeleceu residência na Inglaterra e, por uma ironia do destino, mais tarde sucederia Harold Lusk, velho inimigo de George Orwell, né? Mas o Orwell ele admirou ali o Hayek. Na verdade, o Orwell ele chegou também a admirar o Winston Churchill, né? Na época. Figura que hoje muitas vezes eu vejo sendo citado aí até... compararam aí, né, o Lula ao Churchill, né? O que é que eles fazem? Eles reescrevem constantemente aí a história, né, de modo a dar a entender que na verdade eles estão do lado certo, né? Então, se Churchill ele foi considerado aí
o lado certo da história, eles vão associar o Lula ao Churchill, né? Mas é óbvio que essa é uma verdade volátil e que não vai durar aí para sempre, né? Mas o que é que nós podemos citar aqui mais do livro do Gregório do Vivier? Ou melhor, a respeito aqui da crítica do Gregório do Vivier, na verdade do prefácio, né? Ele fez um meio com resenha aqui, uma mini resenha, muito curta na verdade, né? Tão curta que eu acredito que ele fez até sem ter respeito nenhum pelo que realmente foi colocado ali dentro do livro, né? Então, só para finalizar aqui também, queria comentar aqui, enfim, o Gregório não tem mais nada que seja relevante aqui de comentar, mas eu queria comentar aqui a mudança aí, né, de uma das traduções do título de A Revolução dos Bichos, que foi A Fazenda dos Animais. Aí, né? Não lembro exatamente qual foi a editora. Se for Antofágica está explicado também, né? Mas enfim, fizeram essa mudança aí do título do livro sobre a alegação de que, na verdade, o título original, A Revolução dos Bichos, foi um título criado aí pela esquerda, pela direita política, né? Uma forma de tomar posse aí do Orwell, né? E de fato assim foi uma forma da direita historicamente tentar se apropriar do Orwell como autor aí, né? Mas o fato curioso é que, como o próprio Hitchens admite aqui no livro dele, é que a própria esquerda escorraçou o George Orwell na época, né? E a direita o abraçou, acabou abraçando suas críticas aí, né? Isso foi o que o fez ficar famoso aí, né? Mas é óbvio que a direita também tem os seus deslizes interpretativos a respeito do Orwell aí, né? Até porque essas interpretações que nós fazemos aqui, né, são muito mais aqui interpretações alusivas, sugestivas ao Orwell, né? Mas o que se pode falar aqui de verdade, de fato aqui, né, é que a crítica do Orwell era dirigida a um regime específico e não uma crítica ao totalitarismo no sentido geral, e eu acho que nisso está a base aqui do erro que as pessoas cometem ao tentar interpretá-lo à sua maneira, né? A maneira da sua visão política de mundo, né?